Hoje iremos conhecer a história de Abelardo e Heloísa, um drama humano que transcende o tempo. No coração da Paris do século XII, uma metrópole medieval que pulsava com a vida e a promessa de um novo tempo, havia um epicentro de conhecimento, um ambiente efervescente de ideias, onde a fé se entrelaçava com uma sede insaciável por compreensão. Em meio a esse burburinho intelectual, um nome se erguia acima de todos, brilhando mais intensamente que qualquer estrela: Pedro Abelardo. Ele não era um professor comum. Sua mente era um verdadeiro farol, capaz de iluminar os cantos mais obscuros da teologia e da filosofia, com uma clareza que poucos ousavam imaginar. Sua oratória era uma arma afiada que desafiava dogmas antigos. Abelardo tinha o dom raro de não apenas ensinar, mas de inspirar. Era o mestre mais renomado daquela época, capaz de arrastar multidões que vinham de todos os cantos da Europa. Não buscavam apenas diplomas ou títulos, mas a própria chama de uma nova forma de pensar. Imagine jovens idealistas, monges curiosos e clérigos em busca de respostas, vibrantes, absorvendo cada palavra, cada provocação de Abelardo. Eles buscavam questionar, debater e transformar sua própria visão de mundo. Mas, ironicamente, no silêncio de uma aula noturna, um encontro inesperado estava prestes a mudar a vida de Abelardo e a história para sempre. No burburinho das aulas de Abelardo, onde mentes brilhantes se chocavam em debates acalorados, havia uma presença que sutilmente começou a capturar sua atenção. Uma jovem que irradiava uma inteligência rara, capaz de não só acompanhar, mas desafiar a complexidade de seu próprio pensamento. Seu nome? Heloísa. Ainda muito jovem, Heloísa já era um prodígio. Sob a tutela de seu tio, o influente cônego Fulbert, ela era apenas uma figura de beleza notável e uma admirável inteligência. Em sala de aula, os olhos de Heloísa brilhavam com uma compreensão quase instantânea, seus pensamentos já correndo à frente, formulando questões que Abelardo raramente encontrava. Ela era uma mente ávida, uma alma que ansiava por mais do que os limites impostos às mulheres daquela época. E Abelardo, o renomado mestre, o filósofo inatingível, o homem acostumado a ser a única estrela no firmamento intelectual. Vê em Heloísa não apenas uma aluna excepcional, mas uma igual, uma alma que vibrava na mesma frequência que a sua. A barreira entre professor e pupila, tão rígida e definida, começou a se esfacelar, dissolvida por uma paixão avassaladora que os arrastaria para um caminho sem volta. Foi nesse encontro de mentes que a chama do romance acendeu, prometendo um amor que desafiaria todas as convenções e, ao mesmo tempo, selaria seus destinos. A faísca inicial entre Abelardo e Heloísa explodiu em uma paixão proibida que floresceu nas sombras da efervescente, mas implacável, Paris acadêmica. De um lado, Abelardo, um clérigo, um homem da igreja e o professor mais brilhante de seu tempo, com uma reputação a zelar. Do outro, Heloísa, sua aluna, uma jovem sob a estrita guarda de seu tio, o influente cônego Fulbert, cuja autoridade e decoro não admitiriam deslizes. Cada encontro era um risco calculado. Cada troca de olhar, cada toque disfarçado sobre um livro aberto, cada sussurro em corredores isolados era um desafio direto às convenções sociais e religiosas da época. O amor deles se nutria de uma combinação inebriante de intelecto e desejo físico, um romance tão intenso que, se descoberto, poderia significar a destruição completa de suas carreiras, suas reputações e, para Heloísa, talvez até sua liberdade.
A cidade era um verdadeiro ninho de fofocas, intrigas e olhos curiosos. As paredes pareciam ter ouvidos e as sombras, observadores silenciosos. O medo constante pairava sobre a felicidade clandestina do casal. Imagine a adrenalina de cada noite, o coração batendo forte a cada passo, o alívio temporário a cada encontro bem-sucedido. O amor para Abelardo e Heloísa tornou-se sinônimo de perigo. Cada movimento em falso poderia significar o fim. Mas a paixão era forte demais para ser contida, e o segredo crescia junto com o risco, prenunciando a tempestade que se aproximava. A paixão, cega e avassaladora, não pôde ser contida por segredos nem por convenções sociais. Em breve, a mais irreversível das consequências se manifestou. Heloísa engravidou. Para Abelardo, a notícia trouxe uma avalanche de emoções. Havia o desespero pelo escândalo iminente, mas também uma necessidade de honrar a mulher que amava. Abelardo insistiu em um casamento secreto. À meia luz de uma capela escondida, longe de olhares curiosos, eles trocaram votos em um ato de desespero e amor. Para ele, era a única forma de reparar seu erro e legitimar a criança que estava por vir. Mas Heloísa via além. Ela compreendia as ramificações catastróficas. O que a Igreja dirá? O que será da sua carreira, do seu legado como o maior mestre da Europa? Com a sabedoria de quem já conhecia a crueldade do mundo, ela tentou protegê-lo de si mesmo, ciente de que um casamento formal acabaria com sua ascensão e o exporia ao ostracismo. No entanto, o laço já estava selado, não apenas pelo matrimônio clandestino, mas pelo filho que Heloísa carregava. Um pequeno e inocente segredo que crescia junto com o risco da descoberta. Por um breve período, eles viveram uma felicidade frágil, guardada a 7 chaves, na esperança de que a verdade jamais viesse à tona. Mas segredos como esse, especialmente em uma Paris fervilhante de rumores, são como fumaça. Podem ser abafados por um tempo, mas inevitavelmente encontram uma fresta para escapar. E a notícia, carregada pelo vento da fofoca e da inveja, chegou aos ouvidos do cônego Fulbert. A fúria do tio de Heloísa não conheceu limites. Aquela que era sua joia, sua sobrinha, havia manchado a honra da família e a reputação do grande Abelardo. A revelação foi um trovão, um terremoto. O segredo, tão arduamente guardado, explodiu em uma verdade dolorosa, com consequências que nenhum dos amantes poderia ter previsto. A inocência daquela paixão estava prestes a ser brutalmente esmagada. A fúria de Fulbert e sua vingança foi tão brutal quanto covarde. Uma noite escura, Abelardo foi atacado em seu próprio quarto por homens enviados por Fulbert. O ato foi calculado para ser a punição mais humilhante possível. Abelardo foi castrado. Um golpe não apenas físico, mas que visava destruir seu prestígio, sua carreira e, acima de tudo, sua masculinidade, símbolo de sua paixão pecaminosa, a dor, a humilhação, o desespero. Abelardo, o brilhante mestre que ousara desafiar o status quo intelectual e social, estava agora marcado para sempre. A ferida física era excruciante, mas a cicatriz na alma, a vergonha pública e o fim abrupto de sua ascensão eram ainda mais profundos. O mundo que ele conhecia, o mundo das ideias e dos debates, desabou em ruínas. Ao saber do ocorrido, Heloísa ficou devastada. Imagine a angústia de seu coração ao ver o homem que amava, o pai de seu filho, brutalmente mutilado por causa de um amor que ela, em sua sabedoria,
havia tentado evitar que fosse formalizado. Em um ato de desespero e talvez de proteção final a Abelardo, para que ele não fosse culpado por sua queda e pudesse tentar uma vida monástica, Heloísa tomou uma decisão drástica. Sem hesitação, ou talvez com o coração em pedaços, ela tomou os votos e ingressou em um convento. Abelardo, por sua vez, buscou refúgio em um mosteiro. A paixão que os uniu com uma intensidade tão arrebatadora agora os separava para sempre, fisicamente. As paredes de pedra de seus respectivos mosteiros e conventos se tornaram prisões para seus corpos, barreiras impenetráveis que os mantinham distantes. O outrora vibrante professor e a brilhante aluna, agora monge e freira, carregavam em seus silêncios e orações o eco de uma paixão condenada. A luz daquele amor foi brutalmente apagada, dando lugar a uma resignação sombria e à dor de uma separação eterna. Separados por paredes de pedra, mas unidos por uma dor dilacerante e um amor que nem a tragédia pôde extinguir, Abelardo e Heloísa encontraram um último e poderoso refúgio: a escrita. É aqui que a história deles transcende o sofrimento e se eleva a um patamar de imortalidade. Em suas celas solitárias, a pena se tornou a extensão de suas almas, e o pergaminho, o único elo entre seus corações feridos. Suas cartas são mais do que meras correspondências. Elas são um dos maiores legados literários e emocionais da Idade Média. Nelas, Abelardo debatia teologia e filosofia, mas de uma forma nova, tingida pela sua própria queda e busca por redenção. Sua dor o fez mais humano, e suas reflexões sobre a vida e o sofrimento se tornaram mais profundas. Mas é nas cartas de Heloísa que a chama da paixão parece queimar mais intensamente. Com uma sinceridade arrebatadora e uma devoção que desafiava a própria fé, ela expunha a profundidade de seu afeto incondicional. Imagine, uma mulher que havia tomado os votos, presa às regras de um convento, mas que em cada linha, em cada palavra, confessava que seu amor por Abelardo persistia, mais forte do que qualquer voto ou qualquer dogma. Ela questionava a própria santidade de seu novo caminho, pois seu coração e sua mente permaneciam leais ao homem que amava. Que força incrível essa, de uma alma que se recusava a esquecer, que escolhia a verdade de seu sentimento acima de tudo. Através dessas palavras, carregadas de paixão, arrependimento, devoção e uma inteligência que jamais se apagou, Abelardo e Heloísa transcenderam a brutalidade que os separou. Eles não apenas sobreviveram à tragédia, eles a transformaram em arte, em um testemunho eterno da força de um amor que a sociedade tentou destruir. Um romance que ecoa até hoje, provando que o verdadeiro poder não está na conexão indestrutível de duas almas através do tempo e da escrita. E assim, com a mente um pouco mais aguçada, ou talvez já sonhando com monges apaixonados e pergaminhos milenares, chegamos ao fim de mais uma de nossas jornadas noturnas pelos labirintos da história. O romance Abelardo e Heloísa, com suas cartas cheias de anseios e debates filosóficos, nos faz questionar: o que uma pessoa faria por um amor assim? Quão longe ela iria para manter uma conexão que desafia tudo o que a sociedade dita como certo? Eles nos deixaram uma pergunta para a posteridade, um convite silencioso à reflexão. Qual parte mais te emocionou ou te surpreendeu, talvez te deixando com um nó na garganta ou uma pontinha de curiosidade insatisfeita? Pense sobre o assunto e nos encontraremos em breve. Até lá! Boa noite e bons sonhos!